Bom dia, em Goiás são 9 horas da manhã. É tarde porque... Como é que eu explico? Hoje eu acordei não bom. Ontem foi um dia meio difícil, né? Eu gosto sempre de registrar planta. Meio complicado. E aí eu fui dormir, já tava quase amanhecendo. Quando a cabeça não ajuda, o sono não vem. Mas enfim, eu gostaria de falar para vocês sobre uma diferença muito grande que vem sendo ignorada entre a China e os Estados Unidos. Como assim? As flores. Eu vou deixar dois videozinhos. Eles estão em inglês, mas são autoexplicativos. Sabe? Eles ilustram muito bem o que eu quero dizer. De uma enorme diferença que está ficando cada vez mais patente entre a República Popular da China e os Estados Unidos da América. Cara, eu respeito demais quem planta flor, né? Então eu vou deixar o vídeo com vocês e volto. Ok, enquanto a gente tá indo lá pro postinho pegar umas coisas pro meu irmão pra fazer curativo, eu creio que vocês perceberam que a diferença entre Estados Unidos e China não é só econômica. Ela é uma coisa que os russos insistem em falar. Ela é espiritual. Sabe, os Estados Unidos simplesmente pararam. Ontem na live, algumas pessoas fizeram uns comentários interessantes a respeito do seguinte: o que está acontecendo com os Estados Unidos? O que está acontecendo é que eles pararam nos anos 70. A ascensão do neoliberalismo, que aconteceu no finalzinho dos anos 1970, graças a Reagan, Friedman e Buchanan, a ascensão do neoliberalismo americano, ela na prática significou uma mudança completa da civilização americana. Eles eram uma sociedade de consumo. Gente, moringa oleífera, eu sempre recomendo. Plantem. Moringa oleífera é isso aqui, ó. A flor é adorada pelas abelhas. Isso aqui, quando secar, vai dar um fruto que produz um óleo de ótima qualidade. O resíduo serve no lugar de iodo e cloro para limpar a água. A folha é comestível para ser humano e qualquer tipo de animal. A madeira dá lenha. A raiz é remédio. Nada se perde dessa planta. Nada, nada, nada. Ela substitui o leite e a carne, principalmente o leite, com muita vantagem em termos nutricional. Para quem é vegano, né, substitui o leite sem problema nenhum. Bom, mas voltando, a partir de 50 anos atrás, na verdade desde da crise do petróleo e sobretudo do fim do padrão dólar-ouro, que foi uma escolha americana, os Estados Unidos começaram o processo de financeirização da economia, certo? O neoliberalismo, gente, essa proposta difundida pela Sociedade de Monte Pelerin, o neoliberalismo não se trata de outra coisa que não a substituição do capitalismo industrial, que ele não deixou de existir. O capitalismo industrial existe na Índia, existe na Indonésia, existe nos tigres asiáticos, certo? Existe na Arábia Saudita. Esses países não são socialistas industriais, são capitalistas industriais. Mas, essencialmente, como se diz na América, a partir do fim do padrão dólar-ouro e da criação de uma moeda fiduciária, né, dólar, na prática lastreada em petróleo, dos outros, os Estados Unidos iniciaram um processo agudo de financiarização da própria economia.
Essa financeirização, ela tratou-se de abraçar um congraçamento da economia americana com 3 setores parasitários, quais sejam as finanças, né, banco, seguros, corretoras e imobiliário, certo? Não tem nada a ver com construção civil. O setor imobiliário não tem ligação com construção civil, que é uma indústria. O setor imobiliário é uma forma especulativa de ganhar dinheiro com o que deveria ser um direito humano básico, que é moradia, e uma necessidade básica da economia, que é construção civil, certo? Então ele se transformou num negócio altamente especulativo, o que fez o preço dos imóveis aumentar enormemente e impediu a ascensão do americano médio à casa própria. Na verdade, tudo isso foi um plano muito bem orquestrado, porque, veja bem, a partir do momento que o setor imobiliário substitui a construção civil como fonte da casa própria, vamos colocar assim, como origem da casa própria, porque até então você mesmo fazia sua casa, ou você contratava um engenheiro, contratava uma pequena construtora e fazia sua casa, e aí você pagava, o banco financiava, o Estado ajudava e você pagava um preço que era razoável, que fazia sentido, sabe? Hoje, o lote, ele em alguns casos representa quase a metade do preço de uma casa. Em alguns casos, compensa você comprar uma casa, derrubar e vender o lote. Então, o lote se tornou mais importante do que todo o trabalho de construção civil. Cara, vocês sabem que eu adoro flor. E a quaresmira é uma planta que eu acho incrível. Olha lá, ó. Uma abelha nativa. Estão vendo? É uma abelha verde. Essa é uma abelha sem ferrão, nativa do estado de Goiás. Eu já vi essa abelha. Ela faz ninho dentro da terra. Tá vendo? Eu acho isso magnífico, gente. De verdade, eu acho isso magnífico. Absolutamente magnífico. A gente nunca deve deixar de olhar devagar para as coisas. Eu falo isso sempre. Falta no mundo afeto. Já pararam para pensar nisso? Tanto que falta no mundo afeto. Afeto, cara, cuidado. Sabe, eu tô aqui falando com vocês. Eu agradeço a cada um que está me vendo e ouvindo. Mas isso é uma conversa. E eu não vou transformar isso numa aula. Sabe, são seres humanos trocando ideia. Essa é a minha visão de mundo. Eu estou mostrando minha humilde quebrada. Certo? E... bom, vamos continuar. O que acontece é o seguinte. A moradia é uma necessidade. Certo? As pessoas precisam morar. Sabendo que é uma necessidade, o setor imobiliário criou uma armadilha em conluio com o setor financeiro. Vamos explicar aqui como é que funciona. Hoje, como eu disse, o preço do imóvel do lote chega a ser metade do preço de uma construção. Ou às vezes é tão alto que compensa, e muita gente de fato faz isso, comprar uma casa para derrubar e ficar só com o lote. Os evangélicos atuais são todos gente do Velho Testamento. Assiste os cultos da Universal, vê quantas vezes você ouve falar em alguma coisa sobre o ensino de Jesus. Nada. É mais a proibição. O Macedo me disse, eu tive umas 5, 6 conversas pessoais com o Macedo, nos anos 90, 1990, 91. Ele queria entrar numa organização que eu estava criando, chamada Associação Evangélica Brasileira. Aí eu falei, desculpa, Macedo, essa organização está sendo criada por tua causa, cara. Por causa da perversão que você fez do evangelho, que a população brasileira não sabe mais o que é evangelho, nem o que é teoria a tua superstição prosperidade, e tudo isso aí, essas loucuras. E aí, conversando com ele, ele me disse, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que você prega é certo, mas não dá certo.
porque não traz grana. Por isso é que na minha igreja é proibido falar de Jesus. O quê? Tá lá. Jesus Cristo é o Senhor, mas é só naquela placa. Lá dentro, você não vê nem quase terminarem uma oração dizendo em nome de Jesus, ainda que o cara tenha pedido a coisa mais estapafúrdia, mais louca do mundo. Não, ele diz que é porque Jesus dá azar, Jesus só induz à cruz, ao sofrimento, ao sacrifício, à abnegação, à renúncia, à pacificação. Então, Jesus não dá certo. Como assim? Tanto é que não deu. Mataram e teve lá a ressurreição, mas eu não estava lá. Você estava? Então, é um grande negócio que, usando o nome de Jesus, atrai evangélicos, católicos, espíritas, afrodescendentes, porque o nome de Jesus é mais ou menos comum. Fala mais no demônio do que... Mas lá é só demônio. Por quê? Porque atrai? Porque atrai, porque é superstição, porque é imediato, porque é instantâneo. Trabalha com medo. Com medo, com a culpa. E você só ganha se fizer 30 dias de doação, ou 60, ou 90, novenas. Se você quebrar um dia a doação, você tem que voltar para o início da fila. Não acaba nunca de entrar dinheiro ali por causa dessa superstição das pessoas. De certa forma, só o povo do Evangelho, de Jesus até Constantino, é que viveu de outro modo. De Constantino para cá, nós tivemos o cristianismo, que não tem nada a ver com Jesus. Você tem gente de Jesus e gente do Evangelho no cristianismo. Mas o cristianismo em si é a negação do que Jesus ensinou. China sees a problem and they fix it. They build a dam. We debate what to rename it. That's why their airports look like this and ours look like this. In San Francisco, it took 10 years just to get 2 bus lines through environmental review. The Big Dig, a tunnel in Boston, took 16 years. China once put up a 57-story skyscraper in 19 days. They demolished and rebuilt the Sanyuan Bridge in Beijing in 43 hours. We binge watch, they binge build. When COVID hit Wuhan, the city built a quarantine center with 4,000 rooms in 10 days, and they barely had to use it because they quickly arrested the spread of the disease. They were back to throwing raves in swimming pools, while we were stuck at home surfing the dark web for black market Charmin. We're not losing to China, we lost. Pronto. Peguei os curativos e material para fazer curativo. Ainda aproveitei e vacinei contra meningite. Na rede particular, essa vacina é cara. No postinho, quase sempre tem. Difícil o dia que não tem. Aí cheguei, perguntei, tinha. Já tomei a vacina, né? Deixa eu entrar aqui nesse bequinho. Eu amo beco, esse lugar que eu não conhecia. Mas voltando ao assunto. Inclusive depois, quero comentar até sobre essa própria questão da saúde. Não existe SUS nos Estados Unidos. Então lá, se eu quisesse vacinar contra meningite, teria que pagar. Não. Mas voltando, nós estávamos falando da virada neoliberal, da financiarização dos Estados Unidos. Aqui agora eu vou ter que... Qual que é o caminho mais fácil para ir para casa da dona mãe? Se eu for para lá, vou ter que andar muito. Porque esse negócio para curativo é pro meu irmão. Aqui, ó.
Tem espátula, gás Ryan, gás comum. Deixa eu ver se eu mostro as espátulas para vocês. Aqui, ó. Eles dão. A gente não tem carro. Minha irmã tem uma motinha, mas minha irmã é meio fofo, meio rechonchudo, não dá pra, né? Aí é difícil pro Marcinho vir, mas eu posso ir levar pra ele. Eles dão. Como eu disse, a minha prima, ela tem doutorado nisso, é professora da UFG. Ela mesma está cuidando do meu irmão. Doutora Carla, pensa num ser humano bom. Ranheta que só ela, mas pensa num ser humano bom. Né? Inclusive, ela nunca vê, minha família não vê meus vídeos. Mas se alguém vê, pode contar para ela, que eu estou elogiando com muita sinceridade e agradecendo. Mas enfim, eu vou comer paçoca enquanto eu falo, porque eu tô com fome. Dormi mal demais. Acordei tarde demais. E só tive pressa tomar um café e comer 2 pão de queijo de padaria no panificadorzinho perto de casa. Bom, caso da China e dos Estados Unidos. A financiarização da economia, nós estamos falando especificamente a relação disso com o setor imobiliário. O setor imobiliário, ele foi se tornando cada vez mais especulativo, certo? Ele não tem nada a ver com construção civil. Vou reiterar esse ponto. Não tem nada a ver com construção civil. O negócio dele é faturar dinheiro em cima da variação do preço dos imóveis. Especulação. Tanto que os Estados Unidos tem dezenas de milhões de imóveis vazios. Não só casa que foi construída e não achou dono, ou principalmente casa que tinha dono e o banco expulsou, pessoa que perdeu as casas. Uma interpretação da lei parecida com a que o STF, a revelia da nossa Constituição, tem implantado no Brasil. O STF, ele tem validado um punhado de lei que não tem nada a ver com o espírito da Constituição de 1988. Até delação premiada é uma bobagem. Todo mundo viu no que deu. Deu no lavajatismo importado dos Estados Unidos. Você já deve ter ouvido eu falando muito que os Estados Unidos há muito tempo vivem essencialmente de exportar lei. É disso que nós estamos falando. Exportar lei significa isso. Agora, graças ao Supremo Tribunal Federal, que tem agido a revelia da Constituição, dos direitos básicos do cidadão brasileiro, agora eles podem confiscar salário, carteira de motorista, a única casa, tudo em favor dos bancos e dos credores. Isso é uma sociedade semi-escravocrata, igual era Roma, igual são os Estados Unidos. Uma sociedade feita para defender credor. Mesmo a nossa Constituição dizendo que ela deveria ser feita para defender cidadão. Eu tive minhas terras roubadas com a cumplicidade de cartório, da Justiça de Minas Gerais. Quem conhece a justiça por dentro, não confia em juiz. Não confia em juiz. Não confia em promotor. Quem conhece a justiça por dentro, quem já teve o desprazer de precisar de justiça nesse país, sabe que ela é absolutamente não confiável. Por isso que eu nunca acreditei no Lava Jato. Uma coisa levada a cabo por juiz não pode ser séria, não pode ser honesta, não poderia ser bem intencionada. Certo? Juiz e promotor. Hoje está óbvio, né? Depois de ser quebrada construção naval, construção civil,
nossa engenharia, nossa indústria petroquímica, de ter sido responsável pela perda de 4,5 milhões de empregos, pela entrega da Petrobras, pela destruição da nossa democracia, pela eleição de um genocida de subúrbio, um incompetente de inteligência limítrofe, que por conta de ação ou omissão fez o Brasil perder 700 mil vidas. Tudo isso é judiciário. Tudo isso é judiciário. Gente, se tem juiz envolvido, se tem promotor envolvido, não confia. Inclusive porque os golpes brancos que os Estados Unidos dão, hoje na América Latina, sempre anda contando, olha que bonitinho, com o famoso lawfare, que é a maneira como os Estados Unidos dão golpe hoje em dia. Antigamente era com militar, hoje é com promotor e juiz. Eles sempre encontram um vendilhão, né? Bem treinado para fazer o trabalho sujo. Então, voltando. Você compra um imóvel. Originalmente, vamos para uma casa aqui na minha cidade, custava 40, 50 mil. Hoje a mesma casa custa 200 mil. Só o lote. Isso é uma pequenininha, simples. Dele, só o lote vale 100 mil. Com 100 mil reais, aqui na minha cidade, você não compra lote num lugar, não digo bom não, razoável. Mas por que o lote é tão caro? Especulação imobiliária. Ganhas imobiliárias que consegue eleger vereador, né? Você vende um lote, 2 lotes e faz a campanha do vereador. É assim que os prefeitos são eleitos na minha cidade, com raras exceções. O cara vende boi e financia a campanha dele. E ele ser eleito prefeito. Ou o cara vende uns lotes e financia a campanha do famoso vereador amigo. E aí a especulação imobiliária corre solta. Olha só, um lote de esquina. Perfeito para ser ocupado, virou um depósito de lixo. Ali tem um quarteirão inteiro que é depósito de lixo. Não tem lei de... aquela lei que faz com que o preço do imóvel que não seja ocupado, o imposto dobre a cada ano. Goiânia tem. Goiânia conseguiram fazer uma reforma urbana bastante interessante, porque aprovaram essa lei que duplica o imposto de um imóvel a cada ano que ele não for construído. E aí você incentiva o vagabundo que tem lote no centro para especular a construir ou a vender para alguém que está construindo. Certo? Porque senão o valor do imposto fica maior que o do lote. Mas aqui, aqui os caras fazem o que querem, olha só. Se é um bairro densamente povoado, tá cheio de lote vazio. Por que o lote tá vazio? Porque os caras estão esperando valorizar. Isso é especulação. Certo? Mas a farra tá acabando. Ontem mesmo eu tava comentando isso na live. O Brasil especificamente vai quebrar por causa da especulação imobiliária. E é fácil ver os sinais. É a quantidade de placas escrito vende-se ou aluga-se. Quer dizer que a oferta está maior do que a demanda. E o sistema está muito perto de entrar em colapso. É o que está acontecendo aqui. Certo? E nos Estados Unidos essa é a norma. A norma é a especulação. A especulação força as pessoas a gastar muito mais dinheiro para comprar uma casa própria. Como os salários não aumentam, nem nominalmente, desde o fim da década de 70, a média salarial dos Estados Unidos é basicamente a mesma. Então faz 50 anos, praticamente, que o salário médio do trabalhador americano, isso eu não estou descontando a inflação, o salário médio do trabalhador americano não muda. Ao mesmo tempo, o valor dos imóveis, da saúde, da educação, dos seguros,
aumentaram enormemente. Veja só, o valor dos bens industriais nem cresceu tanto. Muitos produtos industriais têm hoje basicamente o mesmo preço que tinha no fim da década de 80. Por quê? Porque é produzido na China, né? Nós vimos como os clusters são eficientes para alocar recursos e fazer a produção acontecer. Mas se por um lado os bens de consumo, o preço deles tem aumentado um pouco, isso faz parte de uma estratégia, né? Que é, se o bem de consumo industrial aumenta pouco, ele cresce menos que a inflação na real, o que acontece? A participação da indústria na economia vai diminuindo cada vez mais. É exatamente o que aconteceu. A indústria representava 40% do PIB dos Estados Unidos no fim da década de 70, hoje representa 19%. Certo? Caiu pela metade. E esse era o objetivo. Reduzir a importância da indústria. A indústria foi mandada para a China, para o leste da Ásia, para o México, e o papel dela foi sendo diminuído. Como? Aumentando o preço dos serviços, certo? Aumentando o preço dos serviços e reduzindo proporcionalmente o preço dos bens industriais. Com isso, o americano gasta cada vez mais dinheiro, cada vez mais parte da sua renda, que não aumenta, nos chamados serviços. A maior parte dos quais é serviço financeiro. Seguro, financiamento, hipoteca. Essas três coisas consomem o salário dos trabalhadores americanos. Exatamente os três setores FIRE, né? As hipotecas do setor imobiliário, os seguros do insurance e os juros do setor bancário e financeiro. Perfeito? Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos é a contínua desindustrialização e financiarização da economia. E com isso, tudo que é produzido, que é real, não tem mais manutenção. E por não ter mais manutenção, não ter modernização, o que acontece? Vai ficando obsoleto. Ficando obsoleto, o país vai entrando em decadência. Por isso que todo dia tem uma refinaria explodindo, uma ponte caindo e um trem descarrilhando. Não tem manutenção, porque não dá lucro. É isso.